meus amores! Estamos nós aqui mais uma vez. Agora a última videoaula a respeito de angiosperma, tá? Agora a gente vai encerrar o assunto das angios. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cotilédones. Cotilédone, meus amores, é uma estrutura referente à semente das angiosperma, tá bem? Então, olha só, vou falar um pouquinho pra vocês, vou dar uma explicada nesse quadro aqui super simples, super rápido. Daqui a pouco vocês vão estar andando pela rua e diferenciando uma monocotiledônia, uma eudicotiledônia, tá? Então, vamos prestar atenção aqui um pouco na tia Dindi, olha só. Pra gente poder começar a falar sobre esse assunto, eu coloquei aqui só uma introduçãozinha rápida sobre aonde a gente tá, só pra localizar vocês, tá bom? Olha só. Reino plant, reino plantar e reino plant, né? Filo antófita. O filo antófita são as angiospermas, tá? Só para lembrar. E a classe, essa história de monocotiledônia e dicotiledônia, a gente está se referindo às classes das plantas, às classes das angiospermas propriamente dito, tá? Então, olha só, monocotiledônia e dicotiledônia. Estudando essas duas classes de angiospermas, mais propriamente dito as dicotiledôneas, tá, pessoal? Foi a que foi mais estudada até hoje. Então, assim, foi descoberta, inclusive as dicotiledôneas, elas fazem referência a 75% das angios, então é o grupo maior realmente, é a classe maior, e por isso realmente foi mais estudada, tá? Então, olha só, das dicotiledôneas, dentro desse grupo foi dividido em dois subgrupos na classe. Tem as dicotiledôneas basais, que a gente não vai estudar agora, tá? Dicotiledônia basal, a gente vai deixar isso daqui só para o ensino superior, para quem quiser fazer faculdade de biologia, se formar em botânica, que seja. Aí realmente vocês vão estudar esse tipo de dicotiledônia, tá? Que são as dicotiledôneas basais. Mas para vocês que são a nível de ensino médio, que importa mesmo que cai no vestibular, que cai no Enem, nas questões, são as eudicotiledôneas. E é delas que a gente vai falar nessa videoaula, tá? Então, olha só, coloquei aqui uma diferenciação básica de semente para vocês começarem a se familiarizar com o assunto. Olha aqui. Monocotiledônia e eudicotiledônia, que vai ser o que a gente vai estudar. Quando a gente fala de mono, todo mundo sabe que é um, né? Esse prefixo eu é verdadeiro, que nem os eucariotos, que tem a carioteca verdadeira, né? Que tem aquela membrana nuclear, só para dar uma lembrada nisso. Tudo que tiver eu significa verdadeiro. Dico quer dizer dois. E cotilédone é o que a gente está falando dessa estrutura propriamente dita da semente. Então, a monocotiledônia, ela vai ter apenas uma estrutura, um cotilédone só. Na verdade, esse aqui é o cotilédone, né? O laranjinha. Vai ter apenas um cotilédone. Já nas eudicotiledôneas, dois, lembra? As eudicotiledôneas vão ter dois cotilédones. Então, a diferença básica, né? A gente vai falar sobre as outras, mas a diferença básica das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas é a quantidade de cotilédone que tem cada uma delas na semente, tá? Então, olha só. Coloquei aqui alguns exemplos que caem nos vestibulares e alguns deles, inclusive, cobram de vocês saberem, tá? Quais são as plantas monocotiledôneas e quais são as plantas eudicotiledôneas. Então, eu coloquei aqui os exemplos que mais caem nas questões de vestibular, nas questões de Enem, tá? Então, olha só. Exemplo de monocotiledônia tem cana-de-açúcar, bambu, cebola, alho, capim, arroz, trigo, bananeira, bromélia, orquídea, milho e etc. Porque conforme a gente for vendo as características, vocês vão ver que conhecem elas e vão ficar olhando na rua, nossa, monocotiledônia, dicotiledônia, enfim. Então, olha só. E a semente de milho, pessoal, é a que mais cai. A campeã das questões de Enem são as sementes de milho, quando está tratando desse assunto de monocotiledônia e dicotiledônia, tá? Então, olha só, milho, semente de milho. Como é que vai funcionar a semente da monocotiledônia de maneira geral? Ela vai ter uma parte maior que vai ser o endosperma ou albúmen, tá? Pode ser ter esses dois nomes. E essa endosperma ou albúmen, eles alimentam o embriãozinho que vai estar lá da semente. Então, eu tenho aqui quem alimenta, na verdade, o embrião da monocotiledônia é o endosperma. E o que o cotilédone faz, tia Dindi? O cotilédone, pessoal, ele vai servir como meio que um cordão umbilical. Eu até coloquei aqui entre aspas para vocês, que é como, assim, para vocês conseguirem entender como que ele funciona. É meio que um cordão umbilical, tá? Não é mesmo cordão umbilical. Porque, olha só, ele vai pegar o alimento que está aqui no endosperma da semente e vai passar para o embrião. Então, ele vai fazer essa passagem de nutrientes para o embrião, tá bem? Só para vocês conseguirem entender, por isso eu falei
tipo um cordão umbilicalzinho assim, mas não é um cordão umbilical. Então vamos lá, gente, olha só. As eudicotiledôneas, exemplos de eudicotiledônea, meus amores, ó. A gente vai ter feijão, café, soja, ervilha, roseira, morango, amendoim, girassol, algodão, pau-brasil, macieira e outras afins também, que vocês vão ver mais pra frente, vocês conhecem mais delas até do que vocês pensam, tá? E aí, pessoal, olha só, então a gente vai perceber agora que nas eudicotiledôneas, o que alimenta de fato o embrião são os cotilédones, tá vendo aqui? Então, olha só, o embrião tá aqui no meio, os cotilédones é que vão alimentar o embrião. Tem endosperma? Tem endosperma também, assim como nas monocotiledôneas. Só que o endosperma das eudicotiledôneas, ele é reduzido, ele é menorzinho, como vocês podem ver aqui, né? Então, olha só, as eudicotiledôneas, elas vão possuir um endosperma reduzido e o que vai nutrir o embrião, de fato, vai ser o cotilédone, beleza? Então, olha só, eu fiz um quadro comparativo aqui pra vocês de algumas outras diferenças que tem entre monocotiledônea e eudicotiledônea, tá? Como eu falei, daqui a pouco vocês vão estar andando pela rua aí, olhando a folha, isso aqui é uma monocotiledônea. Aí vai olhar aquela outra folha, opa, essa aqui é uma eudicotiledônea, e assim, é bom que vai treinando pra perceber as diferenças. Então, olha só. Aqui eu coloquei a estrutura, tá vendo? Da semente, raiz, folhas, flor e vasos condutores das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Então esse quadro aqui, pessoal, tá bem simples, super fácil para entender. E se eu fosse vocês, eu copiava isso no caderno, porque como eu já falei em outros vídeos, quando a gente copia, a gente assimila melhor, né, pessoal? Então olha só, a estrutura da semente. Monocotiledônea vai ter quantos cotilédones? Um cotilédone, né, meus amores? Então, monocotiledônea vai ter um cotilédone ou um cordão também. Pode ter essa nomenclatura, né? Mas geralmente é um cotilédone aqui e um cordão. Que seria nesse formato de cordão, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? E aí, olha só, as eudicotiledôneas vão ter quantos cotilédones? Dico, lembra que é 2? Eu, verdadeiro, dico, 2. Eudicotiledôneas vão ter 2 cotilédones e eles é que vão alimentar o embrião. Aqui na monocotiledônea, ele serve como cordão. Quem alimenta o embrião é o endosperma ou albúmen, beleza? A raiz, como é que vai ser essa raiz? A raiz das monocotiledôneas, ela é fasciculada. Ela não tem um eixo principal como nas eudicotiledôneas, tá vendo aqui? A raiz das eudicotiledôneas é aquela raiz mais profunda, que tem um eixo principal, que a gente chama isso de pivotante ou axial, tá? Então, pode ser raiz fasciculada nas monocotiledôneas e nas eudicotiledôneas a raiz ela vai ser pivotante, porque ela vai ter um eixo principal que vai aprofundar mais a raiz. Como é que vai ser a diferença das folhas, pessoal? Olha só, no caso das folhas eu vou falar de vascularização foliar, tá vendo aqui? Como é que vai ser a vascularização dessas folhas? Nas monocotiledôneas, as folhas elas vão ser paralelinérvias, isso aí. Como é que é isso? As nervuras, elas são em paralelo. A gente consegue pegar uma folhinha de monocotiledônea e ver as nervuras assim, ó, todas paralelas. Por isso que é paralelinérvia, entendeu? Porque as estruturas, elas são paralelas e elas não têm o pecíolo. Pecíolo, pessoal, é aquele cabinho da folha. Nas monocotiledôneas, elas não possuem esse pecíolo. Quer ver? Visualiza bem uma orquídea. Visualizou essa orquídea? Então, quando a gente pensa na orquídea, a gente consegue ver o talo, né, bonitinho lá, aquele caulezinho da flor, e as folhas, elas estão direto ali. Ela não possui um pecíolo para segurar ela. Já nas folhas das eudicotiledôneas, essas folhas, elas são paraninérvia. Como é que é isso, Tiadinho, de paraninérvia? Tem esse formato de pena, ela parece uma pena, né, a folha. É aquele formato de folhazinha assim que a gente está mais acostumado a desenhar, inclusive. E aí ela vai ter esses retículos, né, ou reticulada também, que é um outro nome que ela tem, paraninérvia ou reticulada. Esses retículos são os nervinhos e a diferença aqui também, pessoal, olha só. Ela possui o quê? Pecíolos, elas são pecioladas, beleza? Então ela possui pecíolo, que é aquele cabinho da folha. Já tô vendo várias diferenças aqui, Tiadinho, de monocotiledônea e de eudicotiledônea. Quando eu passar na rua, eu vou olhar, isso aqui é uma monocotiledônea. Eu não preciso nem saber qual é a espécie da planta, mas eu já sei qual é a classe dela. Já tá de bom tamanho, já é quase um botânico aí, ó.
folhas, beleza. Agora a flor, pessoal, como é que vai ser essa flor? Ah, isso aqui pela flor, então é super bacana de se identificar. A flor da monocotiledônia, ela é trímera. Por que ela é trímera? Porque ela vai ter 3 pétalas ou múltiplos de 3. 3, 6, 9, assim vai, né? Então, olha só, a flor da monocotiledônia, ela é trímera. Só tem 3 pétalazinhas. E outro detalhe importante é que a sépala da monocotiledônia é do mesmo material que a pétala. E aí esse conjunto de sépala mais pétala é chamado de tépala. Tépala, na verdade, é o conjunto das sépalas, que é aquela base que a flor tem, mais as pétalas dela, que são todas da mesma estrutura. Então parece que é uma coisa só, beleza? Então até desenhei aqui para vocês de cor diferente, só para vocês identificarem, mas que de fato elas são feitas da mesma estrutura, tá bom? Já nas eudicotiledôneas, elas são chamadas de tetrâmera ou pentâmera. Por que tetrâmera ou pentâmera? Porque elas vão ter 4 ou 5 pétalas e seus múltiplos. Ou múltiplos de 4 ou múltiplos de 5 pétalas, tá? E aí, olha só, ela é bem diferenciada também, a pétala da sépala, pessoal. Isso aqui é bacana. Nas eudicotiledôneas, você consegue ver bem a flor e você consegue ver bem a sépala embaixo. Quer ver? Uma rosa, por exemplo, né? Quando a gente pega uma rosa linda, você consegue ver bem aquelas pétalas em cima e a sépala dela. A estrutura tá bem divididinha. Aí a gente consegue identificar isso como eudicotiledônia. E por último, e não menos importante, tá, pessoal? São os vasos condutores de seiva, né? A gente está falando aqui dos vasos que estão lá no caule, os vasos primários. Nas monocotiledôneas, esses vasos, eles são difusos. Por que eles são difusos? Eles não têm uma organização, tá? Aqui vai ter vaso condutor de seiva de xilema e de floema. Para quem não se lembra, eu coloquei aqui nas eudicotiledôneas, eu coloquei um exemplozinho ali só para vocês lembrarem que o floema desce e o xilema sobe. O vaso condutor que desce e o vaso condutor que sobe. Aqui isso tá meio confuso nas monocotiledôneas, tá vendo aqui? Então, olha só, nas eudicotiledôneas, os vasos, eles são em formato de anel, então tá tudo bem divididinho ali, ó. E o floema vai ficar na parte externa, descendo com a seiva elaborada. O floema, ele vai trazer para toda a planta o produto da fotossíntese, né? Que é a glicose, que vai ser armazenada em amido na raiz, aquela história toda. Então, olha só, nas eudicotiledôneas, o floema vai ficar na parte externa do caule, já o xilema vai ficar na parte interna. O xilema, ele vai subir com a seiva bruta, com a água e os sais minerais, para chegar lá nas folhas, né, nas folhas da planta, fazer a fotossíntese e voltar distribuindo para toda a planta o produto disso através do floema. Então, pessoal, olha só, coloquei esse quadro bem legal. Vou sair da frente para vocês baterem um print, para vocês copiarem no caderno, dar um pause no vídeo, que isso é importante, tá? E acho que deu para entender bem, né, essa matéria de monocotiledônia e eudicotiledônia. Ficou fácil, não ficou? Beleza, então, meus amores. Ó, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Se gostou, dá um like aí. Não esquece de dar um like no vídeo. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Copia aí.